Bolsonaro tenta usar uma estratégia de comunicação que funciona muito bem, porque é uma estratégia de comunicação que nós somos acostumados a viver com ela desde crianças. Todos nós aprendemos desde crianças que Cristo morreu na cruz para nos salvar, que Cristo sangrou por nós. Na véspera da eleição, o Bolsonaro tomou uma facada, não precisou mais de ir aos debates e usou sempre o mesmo argumento, que ele sangrou pelo povo brasileiro. As redes sociais todas falaram que ele sangrou pelo povo brasileiro. Todas as vezes que o Bolsonaro passa algum aperto, ele vai para um hospital e traz de volta essa história. E aí, a gente precisa lembrar do autor da facada. O autor da facada não foi condenado. Ele teve uma absolvição imprópria, que é mandar para um hospital psiquiátrico. O autor da facada, ele já foi filiado ao PSOL. Muitas pessoas tentaram relacionar essa facada com o próprio Bolsonaro. Muitas pessoas encontraram inclusive a participação dele em clubes de tiro. Aí, uma coisa que me deixou muito intrigado há uns dias atrás é que eu observei que uma determinada advogada que se diz da esquerda é hoje a advogada do Adélio. E ela fez um comentário falando que o Adélio não fala nada e não fala com ninguém. A esquerda tem um núcleo, que eu chamo de núcleo identitário, que tem derrubado várias pessoas, e todas essas pessoas são derrubadas sempre com alguma coisa relacionada a conflito com mulheres. E essa advogada, que hoje é advogada do Adélio, ela foi indicada pela Márcia Tiburi e mais 50 mulheres, ela foi patrocinada para entrar no meu caso de família e me distanciar da minha filha. Eu só descobri isso porque a própria Márcia Tiburi falou numa live. Ou seja, essa pessoa, que é hoje advogada do Adélio, ela foi utilizada para me levar ao desespero. Por causa de todo esse desespero, vocês se lembram, eu entrei em depressão, parei de fazer minhas lives, saí do 247 e fiquei muito mal. Eu cheguei à conclusão que eles estavam tentando o meu suicídio. Porque eu denuncio muitas coisas que eles não gostariam que fossem denunciadas, como, por exemplo, o controle do Brasil através dos Estados Unidos. Essas pessoas, elas estão controlando o Brasil, transformando a esquerda, que já foi uma esquerda trabalhista, uma esquerda que focava no trabalhador, focava em pautas sociais, focava na soberania nacional. De uma hora para outra, grande parte da esquerda ela foi para o identitarismo. Esse identitarismo, que passou a ser uma pauta muito importante na esquerda, é exatamente o que levou Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. O povo lá cansou de identitarismo. Aqui no Brasil, essas pessoas que, pelo menos na minha opinião, elas não são verdadeiramente de esquerda, mas elas estão distorcendo a esquerda, elas possuem controle sobre o Adélio. E lá atrás, assim que o Adélio foi preso, né, por ter supostamente dado uma facada no Bolsonaro, eles disseram que o Adélio foi filiado ao PSOL e foi confirmada a filiação do Adélio ao PSOL. A pessoa que pagou essa advogada para apoiar o distanciamento da minha filha e me colocar em depressão é uma das pessoas importantes no PSOL. Ela mais 50 mulheres, segundo o que ela falou numa live. E hoje são elas que controlam o Adélio. Mas vamos voltar às eleições de 2018. Se a facada no Bolsonaro tivesse caído nas costas do PT, vocês já pararam para pensar que o PT poderia ter deixado de existir e quem vota no PT não vota no Bolsonaro, mas vota no PSOL? Pode ter acontecido naquele momento uma grande estratégia, não necessariamente para eleger o Bolsonaro, mas uma grande estratégia ali para acabar com o Partido dos Trabalhadores
E é claro que eu não estou falando que isso é uma coisa geral de todo o PSOL, mas de um grupo dentro do PSOL. E hoje, o Adélio Bispo, ele está sendo cuidado por uma advogada que é a mesma advogada que foi utilizada para me afastar da minha filha. Junto com tudo isso, gente, várias pessoas caíram, como o Silvio Almeida, caiu por causa de uma denúncia identitária, o Alisson Mascaro também caiu por causa de uma denúncia identitária, e muitos outros. Todas essas pessoas que caíram por causa de denúncias identitárias ou que foram perseguidas por causa de denúncias identitárias têm uma coisa em comum: o marxismo. Hoje nós temos um movimento no Brasil para substituir o marxismo pelo identitarismo. Porque o marxismo, ele cobra impostos dos mais ricos para redistribuir renda para os mais pobres. É o marxismo que faz com que os bilionários paguem uma ambulância da SAMU. É o marxismo que faz com que os bilionários paguem a educação dos mais pobres. E outros programas, como por exemplo um Bolsa Família. Sem o marxismo e indo somente para o lado do identitarismo, nós teríamos uma esquerda que só lutaria para prender os homens. É mais ou menos assim. Uma esquerda que finge ser de esquerda porque finge proteger as mulheres, com várias leis que estão constantemente incentivando a mulher a usar a lei para prender o homem. Mas tem outras coisas. A mudança de consciência na cabeça das mulheres, através do identitarismo, está criando um ódio extremo da esquerda. Imaginem quantas famílias estão acabando porque mulheres estão sendo convencidas que, olha, eu vou falar o contrário. Vamos imaginar que a Alana trabalha o dia inteiro fora de casa e eu estou o dia inteiro em casa porque eu estou desempregado. Aí imaginem a Alana chegar da rua e ainda ter que arrumar a casa porque eu vou falar com ela: não, arrumar a casa é função sua. Eu não fiz nada, mas você vai ter que arrumar a casa, você vai ter que fazer comida, dar seu jeito. Isso é a proposta identitária para as mulheres. Se o homem trabalha fora e a mulher está em casa, para o identitarismo, é machismo se o homem não contribuir com o trabalho de casa na hora que ele chega. Isso está gerando uma revolta muito grande. Essa é a filosofia, por exemplo, da Márcia Tiburi, que eu tenho certeza que é responsável por fim de muitos relacionamentos, inclusive o fim do meu relacionamento com a mãe da minha filha. A filosofia, que é uma filosofia de que, olha, deixe a casa apodrecer, mas não arrume. Não interessa se seu marido trabalha 12 horas por dia. Isso está gerando um ódio tão grande que tem movimentos contra-identitários, como, por exemplo, o Nicolas Ferreira ficou conhecido no Brasil inteiro no momento em que ele apareceu batendo de frente com o identitarismo. As igrejas evangélicas, elas estão enchendo de fiéis porque as pessoas estão com medo do identitarismo. O Bolsonaro venceu as eleições porque o povo tinha medo do filho ter instruções na escola de como virar gay. E de onde surgiu tudo isso, gente? Dessa filosofia identitária que está substituindo o trabalhismo. Se a filosofia está substituindo o trabalhismo, essa filosofia não é a favor do Lula. Essa filosofia não é a favor da esquerda e nem a favor do desenvolvimento. Por quê? A filosofia é a favor do fim da família, a favor do fim da harmonia familiar, porque eles querem controlar a população. Eles querem diminuir o número de crianças que nascem nos países ao redor do mundo. Nada melhor do que acabar com a possibilidade de casamentos. E aí surgem vários movimentos. De um lado, esse movimento identitário. Para combater o movimento identitário, surgem movimentos como o Red Pill, movimentos como o MGTOW, e aí vai. Homens e mulheres agora se tornam inimigos. Esse grupo, que obviamente não quer um governo trabalhista, não quer um governo que gere emprego, não quer um governo que gere desenvolvimento, ele controla o Adélio. E agora o Bolsonaro voltou para o hospital, a Michele Bolsonaro já está falando do caso do Adélio, e todos eles estão falando novamente do caso Adélio. E a reflexão que eu faço com você nesse momento é: esse Adélio, que é uma bomba nuclear na política brasileira, pode ser utilizado contra o presidente Lula ou em favor do Bolsonaro. Porque imaginem vocês que essa advogada,
que foi utilizada para tentar me levar ao suicídio, ela pode falar com a Adélia uma coisa do tipo: olha, se você falar que foi o Lula que mandou você dar a facada no Bolsonaro, você sai daqui. Você só tem que falar isso. Aí o Adélio dá uma entrevista dessa. O clamor pelo Bolsonaro vai mudar completamente. Então é muito importante que nesse momento o PSOL identifique essas pessoas que são inimigas da esquerda, dentro da esquerda, e é muito importante que a gente tenha consciência da existência dessa filosofia identitária substituindo a filosofia marxista. E vários marxistas sendo perseguidos e destruídos por essa filosofia identitária. Silvio Almeida, Alisson Mascaro, eu, que apesar de não ser tão conhecido como eles, eu tenho uma influência muito grande sobre outros influenciadores e por isso miraram em mim para tentar me destruir. Nós somos apenas alguns exemplos de pessoas que foram alvo desse movimento identitário. Se a gente não luta contra o identitarismo vai sepultar o trabalhismo. Quem está destruindo a esquerda não é o Bolsonaro nem a direita. É o movimento identitário. E esse movimento identitário controla o Adélio Bispo. E o Bolsonaro agora está trazendo a história do Adélio Bispo de volta. O Bolsonaro pode ser ajudado pelo movimento identitário para trazer o clamor público